Porque você pode estar sintonizando uma linha do tempo paralela ou no plano espiritual, onde planejou isso e agora parece familiar porque está se lembrando de ter planejado ou está se conectando a uma realidade paralela onde outra versão sua já fez isso. E por isso parece que já fiz isso antes, mesmo que não tenha feito. A vibração de contato e a aliança interestelar possuem uma largura de banda muito estreita. E se você está por aqui fazendo tudo isso, envolvido em tudo isso, e não sabe o que é real e o que é verdadeiro, e está recebendo desinformação e informação incorreta, e está morrendo de medo porque acha que isso está acontecendo e aquilo está acontecendo. Ele disse: você está tão longe dessa largura de banda que vai ser difícil para você voltar. Esta é a largura de banda da Aliança Interestelar. Esta é a frequência do contato aberto com ETs. Antes da gente começar essa conversa, eu quero te fazer um convite simples. Por alguns minutos, esquece tudo o que te contaram sobre como a realidade deve funcionar. Esquece a ideia de que o mundo é só matéria sólida, de que a vida é só nascer, trabalhar, pagar contas e morrer. Esquece até mesmo por um instante as certezas que você construiu para se sentir seguro. Imagina que a realidade é um pouco mais parecida com um sonho do que com uma máquina. Um sonho compartilhado, em que bilhões de consciências estão criando ao mesmo tempo uma experiência em comum. Talvez seja por isso que, às vezes, você sente que já viveu uma cena antes. Talvez seja por isso que algumas coincidências parecem combinadas demais. Talvez seja por isso que certas informações, quando chegam, não soam apenas como novidade, soam como lembrança. Hoje, você vai ouvir uma perspectiva que mistura espiritualidade, física, história antiga, extraterrestres, manipulação de informação e, principalmente, consciência. Não é uma entrevista para você aceitar tudo de olhos fechados. Também não é um convite para você jogar fora tudo o que já acredita. O que a gente vai fazer aqui é abrir espaço. Espaço para duvidar um pouco menos de si mesmo e um pouco mais das versões prontas que te entregaram. Você vai perceber que estamos falando de déjà vu, de realidades paralelas, de canalização, de Anunnaki, de Arca da Aliança, de Atlântida, de conspirações e de transição planetária. Mas, por baixo de todos esses temas, existe um fio condutor muito mais íntimo. A pergunta: quem eu sou dentro desse enredo todo? Se existem mesmo linhas de tempo diferentes, se o futuro não é uma linha reta, se previsões são mais sobre probabilidades do que sobre destino, então, aquilo que você sente, pensa e escolhe, aqui e agora, importa muito mais do que te fizeram acreditar. Você não está assistindo a um filme distante. Você está dentro da história. É peça e, ao mesmo tempo, coautor. Talvez algumas coisas que você vai ouvir hoje soem extremas demais, ousadas demais, improváveis demais. Talvez outras toquem um lugar tão profundo que dê até um certo desconforto, como se alguém estivesse acendendo uma luz num cômodo da alma que estava fechado há muito tempo. O que eu te peço é: não se prenda ao rótulo das ideias. Escuta com a mente aberta e com o coração atento. Percebe o que desperta curiosidade, o que desperta resistência, o que te dá vontade de investigar mais. Você não precisa concordar com tudo. Não precisa virar adepto de nada. Mas pode usar essa conversa como um espelho para enxergar melhor a forma como você se relaciona com o desconhecido. Porque no final, o tema aqui não é apenas ET, Anunnaki, deuses antigos ou civilizações perdidas. O tema é: o que você faz com as informações que recebe? Como você lida com o medo, com o mistério, com o que não controla? E que tipo de realidade você ajuda a sustentar quando escolhe acreditar em uma versão de mundo e não em outra? Então, antes da gente ir para o primeiro trecho, respira fundo. Sente o seu corpo onde você está agora. Percebe o simples fato de estar vivo, respirando, ouvindo essas palavras. Por alguns instantes,
Deixa a porta da percepção um pouco mais entreaberta. Talvez, entre uma frase e outra, você não esteja ouvindo apenas uma entrevista. Talvez esteja ouvindo um chamado para lembrar que existe algo em você que sempre soube que a realidade é bem mais ampla do que aquilo que cabe nos noticiários, nos manuais e nas versões oficiais. Com essa consciência em mente, a gente começa. Agora você vai ouvir o nosso convidado falar sobre déjà vu, canalização e as primeiras peças desse quebra-cabeça que a gente chama de realidade. Eu estava me perguntando com que frequência você canaliza o Bashar e como isso ocorre. Tipo, existe uma programação para o que você publica para as pessoas verem? Ou é algo que simplesmente vem intuitivamente, uma questão de momento? É baseado na programação que funciona para mim. Porque o conceito de tempo para ele não é o mesmo que o nosso. Sendo assim, é bem raro que eu tenha recebido um não da parte dele. Então, eu agendo o que for mais conveniente porque eu faço isso para o público uma vez por mês no Zoom. Mas eu também faço sessões privadas umas 3 ou 4 vezes por semana. Ah, tá. E a isso somamos diferentes pequenos grupos no Zoom ou viajamos ocasionalmente, tipo, a cada 2 meses para outro lugar. Então é uma mistura de coisas, mas acontece com bastante frequência. O que são as privadas? Sessões privadas 1 hora. Ok. Para aqueles que querem focar suas perguntas específicas quando não podem. Fazê-las em um grupo. Ah, legal. Então, se eu quisesse um agendamento, você canalizaria e eu faria as perguntas. Sim. Certo. O que as pessoas querem saber? Tudo e mais um pouco. Quero dizer, vidas, seus empregos, suas conexões com outros guias espirituais, energias, o que tiver. Contudo, muito do que Bashar discute se assemelha a um conjunto de ferramentas para viver a vida de forma mais positiva. É isso que eu realmente gosto na informação dele, porque ele entende o que é ser físico, o que precisamos na realidade física. Ele está sintetizando como a realidade opera, como a própria existência se manifesta para nós, tornando-a algo bastante claro e capaz de gerar um impacto positivo em nossas vidas de forma bastante acessível. Manifesta o que precisamos facilmente. São 5 passos, certo? É o que ele chama de a fórmula. Sim, o que ele chama de fórmula, a base do que ele fala. Mas então ele vai entrar em explicações de muitas outras coisas, como linhas do tempo paralelas e coisas do tipo, e como isso se encaixa no que experimentamos como a nossa realidade. Sim, e eu com certeza quero. Tenho curiosidade sobre. Linhas do tempo paralelas são uma daquelas coisas que sinto que é muito difícil para mim de compreender. Não faz sentido, eu não consigo, visualizar. É por isso que gosto do que Bashar faz, pois usa analogias para explicar as coisas. Então, por exemplo, para linhas do tempo paralelas, ele usa a analogia. Pense nos seus programas de TV. Você está vendo um programa de TV. Você sabe que enquanto está assistindo a um programa, existem centenas de outros programas passando ao mesmo tempo. Mas você não os vê, pois não está sintonizado neles, nem nessa frequência. Mas se mudar de canal, assiste a outro programa. Isso não quer dizer que o que via sumiu. Ainda está passando. Basicamente, ele diz que essa é uma analogia simplista da ideia de que tudo existe simultaneamente, tudo funcionando ao mesmo tempo, mas você só experimenta o que está sintonizado. Então, é tudo sobre frequência, tudo sobre ressonância. Então, como isso se reflete no corpo físico? Pois é aí que me parece que se encontra a dificuldade, mas este corpo físico? Sim, pode ser um pouco confuso. As pessoas precisam se esforçar para entender, pois é um conceito bem diferente. O que ele diz é que estamos mudando por bilhões de linhas do tempo paralelas a cada segundo. Você não tem o mesmo corpo a cada segundo. Você tem outro, e outro, e outro, e outro. É exatamente disso que ele está falando quando dizemos que nós somos co-criadores com toda a criação. Você cria uma nova realidade a cada segundo. Esse é o poder do nosso espírito. A realidade física, da perspectiva dele, é uma projeção da consciência. É um sonho que estamos tendo como espíritos. Nós nunca deixamos o espírito. Esse é o nosso estado natural. Nós estamos lá agora mesmo. Mas uma parte do nosso espírito está sonhando que não estamos. E é isso que a realidade física é.
Então, estamos sempre projetando bilhões de vezes por segundo como quadros de um filme, um após o outro, um novo quadro, um novo quadro, um novo quadro, que nos dá a sensação de movimento, continuidade, tempo e mudança. É assim que criamos a experiência da realidade física. E, portanto, nós, na verdade, somos pessoas novas a cada segundo, bilhões de vezes por segundo. Então, ele basicamente diz que quando você consegue realmente entender o fato de que você é novo a cada momento, você pode se definir como quiser, porque está sempre voltando ao ponto 000. E o que quer que você se defina para ser no momento seguinte é o que você experiencia como sua realidade, e isso inclui a ideia do futuro e do passado. Porque ele diz que você muda seu passado toda vez que muda seu presente, já que o presente é tudo o que existe. O passado é apenas um presente do qual você saiu, mas continua como o programa de TV que segue passando quando você muda de canal. Então, é como se houvesse, imagino eu, uma espécie de pilha de linhas do tempo que existem como um fluxo contínuo? Ou é mais como, tipo, estou vendo como um galho de árvore que continua a brotar e, então, Sim. bilhões de realidades continuem se dividindo até aqui, Basicamente, ele diz que já estão separadas. pela gestão. Mas não as experimentamos de um ponto de vista específico até que você se mova, até que mude. Então ele está dizendo que a estrutura da existência nunca muda, é o que é. Sim. E tudo isso está presente em qualquer estrutura análoga que você prefira usar como ilustração ou modelo. Galho de árvore ou pilhas ou o que for, não importa. O que muda é a nossa relação com ela, a nossa perspectiva e a nossa experiência dela, e é assim que a criação se expande, porque a estrutura nunca muda, é o que é. Mas estamos experienciando essa estrutura de uma infinidade de pontos de vista diferentes, bilhões de vezes por segundo, para criar esta experiência da realidade física. Então, a estrutura está toda lá, mas quando decidimos experienciar certas porções dela, certas perspectivas dela, estamos expandindo nossas almas, nosso crescimento, nossa experiência. A criação está se expandindo em sua própria experiência conosco porque, de outro ponto de vista, somos a própria criação. Então leva um tempo considerável para se habituar ao conceito, mas é assim que ele meio que o explica. É curioso como, quando ouvimos alguém falar sobre déjà vu, canalização e frequências, uma parte de nós se sente estranhamente em casa. Como se algo por dentro dissesse: eu já sabia disso, só tinha esquecido. Se a consciência é maior do que o corpo, se a mente não está trancada dentro do cérebro, então esse jogo que a gente está vivendo aqui não é uma linha reta, rígida, imutável. É um campo, um oceano de possibilidades, onde cada pensamento, cada escolha e cada emoção funcionam como um tipo de coordenada. Quando você tem um déjà vu, talvez não seja apenas uma falha na matriz. Pode ser um vestígio, um rastro de uma outra versão de você mesmo, em outra linha de realidade, que por um instante se sobrepõe à sua experiência atual. É como se duas trilhas se cruzassem por um segundo e você tivesse um vislumbre de algo que sua consciência já percorreu em outro nível. E quando alguém se coloca na posição de canalizar, como é o caso do Bashar, o que está acontecendo ali não é magia, nem idolatria. É tecnologia de consciência. É alguém treinando o próprio estado interior para se afinar com uma frequência específica, como quem sintoniza um rádio. Não é que, de repente, uma entidade aparece. É a pessoa que se desloca, que ajusta a sua vibração até entrar no canal em que a inteligência já está transmitindo há muito tempo. Se isso é verdade, ou pelo menos, se essa hipótese fizer sentido para você, então, uma pergunta se abre. Se consciência pode se alinhar com frequências diferentes, será que o futuro também é algo fixo, já escrito? Ou é um conjunto de tendências de versões possíveis, dependendo de como a gente se alinha? A partir desse ponto, previsões deixam de ser sentenças e passam a ser avisos de probabilidade. Deixam de ser, vai acontecer isso e pronto, e se transformam em,
É isso aqui que está mais carregado de energia agora, se ninguém mudar nada. E aí o jogo muda. Em vez de esperar que alguém diga como tudo vai terminar, você passa a se perguntar: com o que eu estou contribuindo? Qual linha de realidade eu alimento com as minhas crenças, com a forma como eu ajo, com o jeito que eu trato as pessoas, com aquilo que eu coloco na internet? Nos próximos minutos, você vai ouvir justamente sobre isso, sobre realidades paralelas, sobre previsões que não são castigos, mas mapas, e sobre como, mesmo em um mundo cheio de informações conflitantes, você ainda tem o poder de escolher que frequência quer reforçar. Respira fundo e se permita ouvir o que vem a seguir, como quem olha para um espelho. Não como alguém que consome uma história distante, mas como alguém que, de alguma forma, está participando da escrita dessa história agora. Então somos todas aquelas linhas do tempo, todas aquelas realidades paralelas. O quão profundamente elas se entrelaçam umas nas outras? Bem, na verdade, da perspectiva dele, elas sempre se interligam. O que vemos como uma única linha do tempo pode ser composto por milhares de linhas do tempo. Então depende de que quadro você quer ir. Assim, no próximo momento, você decide. Over. Essa decisão pode ser mais pertinente ou aplicável a uma linha do tempo diferente. Então, se você decide isso, ele diz que está saltando entre linhas do tempo, mas pensa que é a mesma. Então, você está constantemente modificando o seu presente, o que muda o seu passado, porque esse presente, nessa linha do tempo, tem um passado diferente. Então, ele realmente disse, você pode não ter conhecimento do que foi seu passado há 5 minutos atrás. Acha que sabe, mas esse é o passado que precisa lembrar para o presente em que está. E automaticamente parece que sempre esteve desse jeito. Você não sabe. Você não sabe. Às vezes há uma sobreposição ou deslize. Por qualquer motivo. Déjà vu é quando você pensa, já passei por isso, parece familiar. Porque você pode estar sintonizando uma linha do tempo paralela ou no plano espiritual, onde planejou isso e agora parece familiar porque está se lembrando de ter planejado ou está se conectando a uma realidade paralela onde outra versão sua já fez isso. E por isso parece que já fiz isso antes, mesmo que não tenha feito. Existe uma sangria de diversas formas entre as linhas do tempo paralelas, entre o físico e o não físico, que pode criar coisas que nos parecem misteriosas, como o déjà vu. E também coisas como o funcionamento psíquico, pois você acessa inúmeras probabilidades que coexistem simultaneamente e um vidente não prevê o futuro. Eles estão sentindo a energia existente no momento em que a previsão é feita e percebem qual é o caminho mais provável que essa energia te levaria caso você não a alterasse. Então, às vezes, uma previsão pode realmente se tornar obsoleta se você não gostar da direção para onde ela diz que você está indo. Então, a previsão não estava errada. Você a alterou ao tomar conhecimento dela. A gente permanece muito tempo numa linha do tempo ou vivemos pulando em constante movimento? Saltamos bilhões de vezes. E esse salto entre linhas do tempo está mais acelerado agora do que nunca? Sim. A aceleração não se trata tanto de uma questão de nos movermos mais rapidamente, visto que já nos deslocamos bilhões de vezes a cada segundo. O que acontece? Porque já é muito rápido, o que ele está dizendo é que é mais uma questão de para quais quadros você está se movendo, o que faz parecer que você está saltando quadros, que está acelerando. Então, talvez, em vez de passar por um processo linear, você mudou o que precisa experienciar e agora está indo de 1 para 5, de 5 para 10, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você pode estar pulando quadros, por assim dizer. É isso que faz parecer que você está indo mais rápido, há menos continuidade entre os quadros. Não é uma transição tão suave. As coisas mudam rapidamente porque você está pulando quadros intermediários, mas a mudança acontece no mesmo ritmo. Tipo, eu gostaria de pensar que tomo boas decisões que me colocam numa linha do tempo superior. Existe mesmo essa coisa de linha do tempo superior? Sim, linhas do tempo mais representativas de frequências altas. Ok. Umas são mais positivas, outras negativas.
O positivo é mais conectado, coletivo, expansivo, portanto, de frequência mais alta. O negativo geralmente é desconectivo, experiencialmente. De diminuição, isso significa que é mais uma frequência mais baixa, em geral, porque não se trata mais de conectar, trata-se de dissociação. E dissociação é uma frequência mais baixa. Então, sim, existem frequências mais altas e baixas representadas por diferentes linhas do tempo, e é por isso que ele nos dá o que chama de fórmula, porque ele diz que a fórmula é uma ferramenta de navegação. Ao seguir essa fórmula, você está se encaminhando na direção das linhas do tempo que possuem uma frequência mais elevada. Então você está mudando mais para essas do que para o outro lado. Usando a fórmula, é para isso que serve. É para navegar nessa direção. Você havia começado a falar em finalizar um ciclo para iniciar um novo. Bashar tem falado com as pessoas na Terra há 40 anos do nosso tempo. Para além da razão fundamental de ajudar as pessoas, inspirar as pessoas, e também é uma preparação para o contato com seres extraterrestres, pois, no seu ponto de vista, isso faz parte do nosso futuro. Faz parte da nossa evolução. Não quer dizer que todos vivenciarão, mas quem escolher poderá. E toda a informação que ele nos está transmitindo está elevando a nossa frequência para a linha do tempo, onde o contato ocorre entre nós, ele e outros seres extraterrestres. Mas no fim deste ciclo de 40 anos, que segundo ele é o ciclo típico para grandes transformações nas sociedades humanas, como os 40 anos de peregrinação bíblica no deserto. Certo. Esse tipo de coisa, ele demonstrou várias vezes como as coisas acontecem em ciclos de 40 anos. Para a humanidade, e agora que ele está no final desse ciclo de 40 anos, ele está basicamente dizendo que é tipo, com tudo o que te demos, é hora de colocar em prática o que você diz. Chegou a hora de ele dar sugestões concretas de ações que podemos tomar na sociedade que podem ser muito desafiadoras para algumas pessoas, mas são as ações que pouco a pouco, passo a passo, mês a mês, se você estiver disposto a realizá-las ou o quanto estiver disposto a fazer, realmente nos levarão para mais perto da frequência de contato e em alinhamento com o que ele chama de aliança interestelar. Então, ele está agora, de forma específica, entregando uma série de passos para as pessoas seguirem. Eu ainda não sei quais serão todos eles. Ele ainda não projetou todos eles, porque ele acabou de dar um. Ele está prestes a dar o segundo, nesta próxima transmissão no final desta semana. Ah, mas a primeira, ele está dizendo de novo, você não tem que fazer isso, mas quanto mais você o fizer, mais perto estará da frequência de contato. Portanto, a primeira lista de sugestões está relacionada a abandonar as teorias da conspiração. Sem graça. Saio. Fico aqui. Esta linha do tempo é divertida. Sim, será difícil para muitos fazerem isso. Interessante. Por que é significativo? Porque leva as pessoas por buracos de coelho de desinformação e informação falsa. E, de certa forma, se você parar e refletir, se de fato acredita em grande parte do que as pessoas dizem sobre conspirações, ficar excessivamente envolvido em teorias conspiratórias é, por si só, uma conspiração, pois te mantém em constante movimento e busca. Para cá, enquanto outra coisa pode estar acontecendo para lá. Então, digamos que eu vou expressar isso desta maneira. Muitas pessoas por trás de conspirações podem querer que você acredite em outras teorias da conspiração para mantê-lo ocupado, para que não saiba o que acontece. Ele está dizendo, há muita desinformação. O que você deve fazer é sempre verificar os fatos, sempre ir à fonte da informação. Não acredite em algo só porque muitos dizem ser verdade. Ele simplesmente deseja que as pessoas comecem a pensar por si mesmas de maneira mais racional e que realmente entendam o quão fundamental é estarem bem fundamentadas, para que não fiquem apenas inventando histórias malucas, se assustando e se envolvendo em situações complicadas. Quando a gente começa a entender que existem muitas linhas de realidade possíveis, uma coisa fica muito clara. Informação é poder. E também é responsabilidade. Num mundo em que qualquer pessoa pode postar qualquer coisa, teorias e previsões se espalham em segundos. Tem quem use isso para alertar, tem quem use para manipular, e tem quem faça isso só por entretenimento.
O problema é que, para o nosso campo emocional, pouco importa a intenção. Se a gente mergulha no medo, no desespero ou na sensação de impotência, o efeito é o mesmo. Por isso, uma das chaves mais importantes dessa época é desenvolver discernimento. Aprender a fazer uma pergunta simples diante de qualquer conteúdo. Em que tipo de mundo eu estou me tornando cúmplice quando acredito nisso? Se eu acredito que tudo está perdido, que somos vítimas de forças externas e que nada pode ser mudado, eu começo a viver como se isso fosse verdade. E ao viver assim, eu acabo ajudando a sustentar exatamente esse cenário. Mas e se a realidade física for, como muitos mestres e tradições sugerem, uma espécie de sonho? Um sonho que a consciência escolheu para experimentar limite, esquecimento, separação, para depois, justamente através da dor e do contraste, recordar quem é de uma forma ainda mais profunda? Se isso faz sentido, então até mesmo a história da nossa origem deixa de ser um detalhe arqueológico e passa a ser parte do enredo desse grande sonho. Não é só de onde viemos biologicamente. É, qual narrativa eu aceito sobre quem eu sou? E é aqui que entram as histórias sobre manipulações genéticas, sobre seres que teriam interferido na evolução da nossa espécie, sobre projetos que começaram muito antes das nossas civilizações conhecidas. Essas narrativas podem ser chocantes, podem incomodar, mas também podem servir como espelho. Se fomos em algum momento tratados como recursos, como ferramentas, como mão de obra, qual é o movimento que estamos fazendo agora? Continuamos nos vendo como peças de um sistema, como números, como consumidores? Ou começamos a perceber que por trás de qualquer engenharia genética, de qualquer corpo, existe uma consciência livre, que ninguém consegue aprisionar de verdade? O que você vai ouvir a seguir toca justamente nesse ponto, na interpretação da realidade física como um grande laboratório de crescimento e na possibilidade de que o Homo sapiens seja resultado de uma combinação intencional de genética e propósito. Não se trata de crer cegamente, nem de rejeitar automaticamente. Trata-se de escutar, sentir e perceber o que ressoa em você. Porque, no fim das contas, não é só sobre o que aconteceu há centenas de milhares de anos. É sobre quem você decide ser agora, sabendo que talvez a sua trajetória humana tenha começado de um jeito bem diferente do que contaram para você na escola. O que Bashar diz sobre a morte? Bem, é onde nós estamos. Em outras palavras, é onde vivemos. Nós estamos em espírito agora. É basicamente como passar de um cômodo para outro. Não há nada de estranho nisso. É literalmente como despertar de um sonho. Sabe como quando você tem um sonho muito vívido e realista, e daí ele? Por mais real que pareça, quando você acorda de manhã você pensa, nossa, foi muito realista, mas este sou eu de verdade. Esta é a minha vida real. Ele basicamente diz que ao morrer você acorda daquilo. É tipo, isso foi real, mas este sou eu de verdade. Sim. Você está despertando para o seu eu real, pois já está lá. Você só finge que não. Fingindo ou inconsciente? Não, você tem consciência. Parte. Uma parte da alma, uma parte de você está tendo este sonho. Não é a sua totalidade. É por isso que ele diz. Quando as pessoas morrem, fazem a passagem, sentimos mais a falta delas do que elas a nossa, pois já estamos lá e podem se comunicar conosco em espírito. Nunca saímos do espírito. É o nosso estado natural. Não podemos sair, mas podemos fingir. Podemos sonhar e é isso que a realidade física é. É uma oportunidade para esquecermos quem somos enquanto um ser atemporal e descobrirmos algo novo. Ao esquecer, lembramos-nos de uma nova perspectiva. Podemos nos redescobrir e assim crescemos. É assim que a criação se expande. Para ele, a realidade física é um sonho que temos, por motivos e propósitos de crescimento próprios. Estando em uma linha do tempo ou frequência mais alta dentro dessa, nessa largura de banda, nessa.
Nessa sintonia do dial, conseguimos então acessar mais das nossas realidades que estão acontecendo? Sim, Ou estamos sempre a selecionar uma? Tipo, a ideia de dizer: ah, não seria tão divertido nesta vida se eu pudesse recordar todas estas outras vidas, e estas outras entidades que eu fui, e estas linhas no tempo? Mas, sim, ok. se for relevante. Então, sim. Uh, Porém, a ideia é que frequências mais elevadas, como um receptor, podem receber informações de alta frequência. Então, em frequência mais alta, alguém pode incorporar a consciência de múltiplas linhas do tempo paralelas, o que não é possível em frequência baixa. É como aumentar sua largura de banda. sim, exato. Você absorve mais das... Dos. E assim pode ter mais consciência da realidade, em todo nível. Será por isso que precisamos ir com calma? Porque tive uma experiência enquanto tomava cogumelos que foi uma jornada guiada, e nessa jornada havia tanta informação. Cada pergunta tinha uma resposta quase que instantânea. Exato. Mas foi avassalador. Isso, não estamos acostumados. Exato. E eu disse, ser humano é um alívio. De certa forma, sim. É bem simples, estamos. Um pensamento por vez. Você está focando em um tema específico, num desafio específico, um de cada vez. Você lida com isso, pois vivencia o processo e não tem consciência instantânea dele. Exato. Nesses estados alterados, o que fazemos? Estamos fazendo exatamente isso. Expandimos a largura de banda, praticando e nos acostumando. Usamos isso para nossa exploração, nossos desafios e nosso tema específicos. Como Bashar chama todas essas coisas as que são naturais. Os professores da Terra, coisas assim, cogumelos, o que for, eles nos dão a capacidade de praticar entrar nesse estado, para que no fim não precisemos do professor para entrar nesse estado. Certo. E é produtivo? O Bashar já falou muito sobre a produtividade disso para. Bem, isso depende. E da sua vontade de embarcar nessa jornada e aprender as lições disponíveis. Sim, pode ser bastante produtivo, mas precisa ser tratado com respeito e entendimento, e você deve estar disposto a se abrir a uma nova realidade para que isso aconteça. Orhan, É uma jornada xamânica. com tantas linhas do tempo e realidades, sinto que esta é uma pergunta inevitável. Existem humanos em outros planetas? Ser humano é algo só da Terra ou existem em outros lugares? Você quer dizer humanos da Terra ou alguém que é humanoide? Ambos. Ok. Pode haver indivíduos da Terra em outros planetas por diversas razões. Não creio que sejam muitos caso existam. Existem extraterrestres humanoides que são bastante semelhantes a nós. E uma das razões para isso, eu acho, é que eles são geneticamente parentes nossos. Sabe, muitos cientistas sempre dizem, quando as pessoas falam de abdução alienígena, os cinzentos, a criação de seres híbridos e bebês e tudo mais, olha, alienígenas serão muito, muito alienígenas. Eles terão um DNA completamente diferente. Eles não seriam compatíveis com humanos o suficiente para ter descendência, para criar híbridos. Eles estão certos, mas acho que eles sempre tiveram a resposta sem perceber, e isso significa que, se for verdade que as pessoas estão relatando abduções e a criação de bebês híbridos e tudo mais, isso significaria que não são realmente alienígenas. Podem ser outra forma de humano. Agora, a história que o Bashar contou sobre os cinzentos é muito diferente de muitas outras histórias que já ouvi alguém contar. Mas está de acordo com o que muitos abduzidos dizem ter recebido dos cinzentos, em termos de informações que podem obter em vários níveis, e a história dele é que os cinzentos são humanos mutantes de uma versão paralela da Terra, onde devastaram sua versão da Terra. Eles perderam a capacidade de procriar, estão à beira da extinção e, consequentemente, tiveram que empregar sua tecnologia para penetrar em realidades paralelas onde ainda existem humanos viáveis cujo DNA pode ser utilizado para gerar seres híbridos, assegurando a perpetuação de sua cultura. Essa é a razão que são vibracional e geneticamente compatíveis. Não são alienígenas, mas humanos mutantes. Agora, pode haver outros ETs humanoides que também estão geneticamente ligados a nós,
porque estavas a falar antes sobre os Anunnaki. A ideia, desse ponto de vista, é que os seres humanos, o Homo sapiens, já estão, de certa forma, hibridizados. Em outras palavras, não seríamos Homo sapiens. Se não. ETs não injetaram material genético. Meio que a história de como nos tornamos o que somos. Certo, é sobre essa ideia, e Bashar disse algo surpreendente. Ele falou um pouco sobre Sasquatch Bigfoot. Ele está basicamente dizendo que os ramos do hominídeo primitivo que evoluíram naturalmente na Terra e não foram geneticamente alterados se tornaram o Sasquatch. Que loucura. Então, se não fôssemos alterados, o ser natural da Terra seria Sasquatch. Não haveria Homo sapiens. Então ele diz que Homo sapiens, de certo modo, é uma forma alienígena na Terra com genética ET. Certo. Então, ok, vamos à história de como surgimos. E eu ouvi muitas histórias, uma em particular sendo a dos Anunnaki. Para minerar ouro, mas para o próprio planeta deles, mas como foi que quando nós fomos os primeiros a... Isso foi há milhares de anos. Quando fomos tocados por extraterrestres pela primeira vez? O que nós éramos e como foi essa interação? O que eles queriam de nós? Por que eles estavam aqui? Bem, como você disse, a história diz que eles procuravam elementos para controlar algo que dava errado em seu mundo natal. Precisavam equilibrar com elementos como o ouro. Mas, segundo a história, eles acharam a tarefa assustadora e tinham pouco tempo para tal e sentiram que precisavam de ajuda. E com sua avançada compreensão genética, eles sentiram que a coisa mais fácil e rápida a fazer seria criar trabalhadores que os ajudassem a minerar o ouro, e é aí que nós entramos, supostamente, de acordo com a história. Eles injetaram material genético em hominídeos primitivos, como o Homo erectus, criando o Homo sapiens para a mineração de ouro. Pelo que entendi, isso era algo que ia contra as leis deles, e, portanto, os originais, Anunnaki, foram chamados de volta, e os Anunnaki, que estavam mais no controle do que estava acontecendo, sabiam que aquele grupo não deveria ter feito aquilo, nos criando. Tiveram que vir e nos supervisionar para nos guiar e garantir que iríamos evoluir numa direção bastante positiva. É como pior, algo não pode morrer. Exatamente. E temos que garantir que tenha a oportunidade de evoluir da sua forma natural. Quando a hipótese de uma intervenção avançada na nossa genética entra em cena, uma coisa se torna inevitável. A gente começa a olhar para os mitos antigos com outros olhos. De repente, aqueles deuses que desciam dos céus em carros de fogo, aqueles seres descritos com atributos sobre-humanos, aqueles encontros que misturam medo, reverência e tecnologia. Tudo isso deixa de ser apenas fantasia e passa a ser um tipo de memória codificada. É como se os nossos ancestrais tivessem feito o melhor que podiam para descrever o que estavam vendo, usando a linguagem e os conceitos da época. Se um agricultor, há milhares de anos, visse uma nave, ele não ia dizer aeronave com propulsão eletromagnética. Ele ia dizer: o Deus desceu nos céus em uma carruagem de fogo. E assim, camada por camada, foram nascendo textos sagrados, mitologias e tradições que sobreviveram até hoje. Dentro delas, talvez estejam escondidas pistas sobre encontros reais com inteligências não humanas, sobre artefatos de energia desconhecida, sobre armas e ferramentas que pareciam magia, mas eram tecnologia. A Arca da Aliança, por exemplo, sempre foi envolta em mistério. Um objeto que ninguém podia tocar, que era guardado sob regras rígidas, que aparecia associado a poder, comunicação, até destruição. Se você tira o rótulo religioso por um instante e olha com neutralidade, ela se parece muito mais com um dispositivo do que com um simples símbolo. Um tipo de condensador, transmissor, talvez uma espécie de telefone cósmico, ou algo ainda mais complexo.
Da mesma forma, quando falamos de dilúvios, cataclismos e continentes desaparecidos como Atlântida, o enredo se repete. Civilizações avançadas, interferência do céu, abusos de poder e um ponto de não retorno em que a própria Terra se reorganiza. O que tudo isso nos diz, além do fascínio pela história, nos lembra que conhecimento sem consciência vira arma, que tecnologia sem amor vira controle, e que civilizações inteiras podem se perder quando esquecem que a vida é uma rede, não uma hierarquia de dominação. No trecho que vem a seguir, essa conexão entre deuses antigos, tecnologias sagradas e catástrofes globais vai ser explorada com mais detalhes. Enquanto você ouve, experimente fazer um exercício. Em vez de perguntar, "Isso aconteceu exatamente assim?", pergunte, "O que essa história espelha na nossa realidade de hoje?". Porque, se houve outros ciclos, outras quedas, outros recomeços, talvez nós estejamos mais uma vez em uma encruzilhada parecida. E entender o passado, mesmo através de símbolos e metáforas, pode ser um dos caminhos para não repetir os mesmos erros em uma escala ainda maior. E é aí, eu acho, que começam a surgir as histórias em textos antigos e tudo mais, dos deuses descendo e nos dando conhecimento, nos guiando e coisas assim. Acho que é daí que vem muitas dessas histórias. Depois da criação do Homo sapiens, um grupo diferente de ETs ficou responsável por dizer: "Ok, vocês fizeram isso, nós temos que assumir e guiá-los". Uou. Acho que é onde surgem as histórias de pessoas interagindo com deuses, recebendo informações para avançar na vida. Ainda há má interpretação. Com o tempo, pois é como um telefone sem fio cósmico. Você diz algo, alguém interpreta mal e repassa. Mas creio que muitos textos antigos contêm sementes de verdade sobre o que acontecia naquela época, como histórias bíblicas ou indianas. É uma grande história. É necessário bastante para filtrar e descobrir quais elementos podem ser verdadeiros e quais foram apenas imaginados. Mas, no geral, há alguma verdade nessa história, como Bashara explicou. Já conversou ou Bashar alguma vez sobre a Arca da Aliança e qual a sua função? Ele falou muito brevemente quando perguntado sobre isso. Ele basicamente afirmou que se trata de um capacitor energético, um dispositivo de comunicação que foi entregue aos seres humanos para que pudessem se comunicar com os ETs. E que, na verdade, é um capacitor que armazena energia que pode ser usada para diferentes fins. Novamente, creio que houve mau uso, por isso foi provavelmente guardada em algum lugar. E há mais de uma? História se ouvir. Pode haver mais de uma, pode haver mais de uma, assim como pode haver mais de uma Arca de Noé. Lendas de dilúvio existem no mundo todo. Toda cultura, exceto os insulares dos mares do sul, tem uma lenda onde muitas pessoas chegaram em um barco após o dilúvio e se estabeleceram. Chamavam de navio ou barco? Elas. Se a nave veio do espaço. Sim, eles falam como se fosse algo a flutuar nas águas. Ok. Mas Bashar conecta isso à destruição de Atlântida, dizendo que basicamente foi causada por um impacto de cometa no Oceano Atlântico, que gerou tsunamis e ondas gigantes, varrendo o que restava da Atlântida e inundando a América do Norte, Central, do Sul, Europa e África. E é daí que vêm todas as histórias de dilúvio e todos os sobreviventes vêm. Em outras palavras, as histórias de sobreviventes nas Américas dizem que vieram do leste. Histórias de sobreviventes na Europa e África apontam para o oeste. O que há no meio? O Atlântico. Então, se todos vieram do Atlântico, creio que temos diferentes histórias de uma catástrofe que causou essa grande inundação. Os ETs têm algum controle sobre esses tipos de eventos geológicos que acontecem? Sim. Coisas no universo? Sim, eles podem, mas duvido que sempre o façam.
Porque, novamente, eles têm uma diretriz forte de não intervenção, de não. O que é isso? Há algo que especifique o que podem ou não fazer? Só sei um pouco disso. É uma política de não intervenção. Tá. Não importa o que façamos a nós mesmos, com uma exceção que o Bashar mencionou. Nunca seremos permitidos uma guerra termonuclear global, pois impactaria outras dimensões. A liberação de energia seria tão grande que impactaria e atravessaria outras dimensões. E isso não é permitido. Ele disse que o impedirão. Se quisermos usar pequenas armas nucleares táticas, não sei se eles impedirão. Então espero que não. Então poderíamos nos extinguir sem arruinar completamente o universo inteiro? Certo. E todas as dimensões. Exato. Não permitirão o que não for do nosso quintal. Certo. E eles já demonstraram isso várias vezes, com relatos verificados de OVNIs pairando sobre silos de mísseis e apagando os códigos de lançamento, como prova de não será permitido fazer isto. Isso já foi demonstrado várias vezes em diferentes países que têm armas nucleares, então tenho quase certeza de que ele está certo sobre isso. Mas claro, nosso desejo de guerrear e nos matar, eles não podem impedir. Eles só podem nos informar como parar, mas nós precisamos agir, pois não podem interferir em nossa cultura. Bashar falou da Área 51? Ele É. é basicamente o que as pessoas pensam que é. Eles têm ou tinham material e corpos de OVNIs acidentados. Posso afirmar com certeza absoluta que OVNIs existem, pois os vi fisicamente. Sobre a história de Roswell, posso dizer 99,9% por não ter visto, mas há muitas testemunhas, incluindo um familiar. Uau! Que, um certo dia, estávamos jantando na casa da tia e do tio da minha esposa, e ele era um piloto de linha aérea. E então, fizemos a pergunta lógica: você vive viajando? Você viu algo, certo? Ele disse: não, nunca vi um OVNI. E eu: ah, tá. Ele: mas... Durante a guerra, eu estava na base aérea Wright-Patterson, em Ohio. Meu filho conheceu o filho do cirurgião de voo de lá, e foi assim que eu conheci o cirurgião. E ele me disse que viu os corpos alienígenas que trouxeram. Isso foi algo inesperado, vindo de um membro da nossa própria família. Certo. Então, se estamos recebendo informações dessa fonte, de que isto é algo genuíno. E todas as outras testemunhas, 99,9%, é uma história real. Sim, é uma conspiração. Estão a encobrir tudo. Só mudar a palavra. Sei. São apenas histórias. Foi palavra inventada pela CIA. Sim, significa respirar juntos, conspirar, conspiração. Qualquer um que esteja atuando em conjunto e mantendo um segredo está de fato conspirando. Sim, vamos analisar isso. Ainda me custa ter que largar as conspirações pelo que é preciso para aumentar. Não precisa de deixar de saber que há conspirações. Ele só sugere que não nos prendamos a muitas teorias, pois não sabemos o que é verdade. Certo, ok. E algumas delas se contradizem, certo? Por exemplo, muitos acreditam que nunca fomos à Lua. Outros dizem, bem, os astronautas viram naves alienígenas na Lua quando lá foram. Qual você escolhe? É verdade. Nós fomos ou não? Bashar diz, fomos. Ok. Então. É isso. Já falamos sobre isso? Discutimos? Qual? O que Bashar diz sobre ir à Lua? Ele diz, fomos. Fomos à Lua e voltamos. Depois de ouvir sobre civilizações afundadas, artefatos misteriosos e possíveis intervenções de seres avançados, é quase automático que a mente comece a fazer conexões com o presente. Se existiam bastidores naquela época, por que não existiriam agora? É aqui que muita gente escorrega, porque a linha entre buscar a verdade e se perder em paranoia é muito fina. Sim, faz sentido admitir que existem interesses ocultos, que nem tudo o que é decidido em grandes esferas de poder é transparente, que há agendas econômicas, políticas,
e até ideológicas lutando por atenção e controle. Negar isso seria ingenuidade. Mas também é verdade que viver obcecado com bastidores sombrios pode se tornar uma prisão tão grande quanto viver completamente alienado. Quando toda a sua energia está concentrada em denunciar, acusar e temer, você acaba deixando de fazer a única revolução que realmente muda alguma coisa, a revolução do seu próprio estado de consciência. É claro que investigações são importantes. É claro que fazer perguntas, desconfiar de narrativas prontas e buscar fontes diferentes é saudável. Mas, se você não cuida da frequência com que faz isso, pode acabar alimentando exatamente o campo de densidade que diz querer combater. Existe uma diferença gigante entre conhecimento que liberta e informação que apenas te mantém em alerta constante. O conhecimento que liberta te lembra do seu poder de escolha, te inspira a agir com mais responsabilidade, te convida a criar alternativas. A outra coisa só te esgota. Talvez a pergunta mais importante não seja quem está nos manipulando, mas qual é a parte de mim que ainda aceita viver manipulada pelo medo? Nos próximos minutos, você vai ouvir justamente sobre essas teorias, sobre bastidores, sobre agendas e jogos de poder que nem sempre são visíveis. Enquanto escuta, guarda com carinho uma bússola interna. O que isso desperta em mim? Paralisia ou clareza? Eu saio desse tipo de conteúdo me sentindo sem saída ou me sentindo mais responsável pelas escolhas que faço no meu dia a dia? Porque no fim, não importa quantos segredos existam nos níveis mais altos de controle. A linha do tempo que você acessa é escolhida pelas microdecisões que você toma agora. Como você trata as pessoas à sua volta, o que você consome, o que você compartilha, a forma como você lida com a sua própria sombra. Ouvir sobre conspirações pode servir como lembrete para cuidar melhor da sua própria vibração. Ou pode virar um vício que te rouba a vida. A diferença está em como você se posiciona por dentro. Com essa perspectiva em mente, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse tema. Sem sensacionalismo, sem ingenuidade, mas com a consciência de que, seja lá o que esteja sendo decidido nos bastidores, a sua presença aqui ainda é a chave da realidade que você vai experimentar. Por que fomos, por que paramos e por que voltamos? Bem, ok, vou abordar superficialmente a questão da conspiração. Acho que paramos porque havia bases alienígenas lá e naves alienígenas. Não queríamos que o público soubesse. Não sei se é fato, só cito. A teoria. Essa é a questão. Queria que mais conspiracionistas dissessem. Não sei se é um fato. Certo. Estou apenas citando a história. Assim, ao menos, dá a possibilidade de ser ou não verdade. Até ter fatos. Até pesquisarmos mais e ter a prova, sabe? Acho que foi Neil deGrasse Tyson que disse, quando o entrevistei sobre a Lua virar uma base em terreno elevado, que um terreno assim sempre te dá vantagem, e então? Sim, militarmente é verdade. Cientificamente é mais fácil lançar da Lua por ter menos gravidade e nenhum ar servindo de base para Marte. Há diferentes visões sobre as vantagens de ter bases lá. Bashar disse que há bases ET na Lua. Bashar já disse se a Lua é real, como uma rocha ou uma base construída? Não, segundo ele, embora seja um corpo natural, foi modificado e alterado em certa medida. Definitivamente foi alterado ou projetado abaixo da superfície para fazer certas coisas em sua relação orbital com a Terra para torná-la estável. Mas é um corpo natural que foi reaproveitado. Talvez como ímãs? Um tipo de... Algo? Porque nós nunca vemos o outro lado, certo? Então tem que haver. Não. E muda as marés, então deve haver, deve existir. Sim, nós temos. Bem, é gravitacional. Vimos o outro lado, orbitando a Lua, mas pouquíssimos realmente o viram. Há poucos dias, uma empresa particular conseguiu pousar um módulo na Lua. Infelizmente, ele tombou de lado, mas pousou na Lua e ainda está a funcionar.
está no Polo Sul, no que chamamos de lado escuro. O lado escuro nunca está permanentemente escuro. É o lado oculto da Terra, gravitacionalmente acoplado. A mesma face sempre nos encara em órbita, mas eu acho que ela foi projetada para se manter estável. O que isso implica, eu não sei. Se isso for verdade, implica tecnologia incrível. Mas a Lua, o corpo físico da Lua, corpo natural. Eu sinto que me lembro de ter ouvido que os Anunnaki eram construtores incríveis. Isso é verdade? Bem, eu diria que sim. Há muitas ruínas antigas por aí que as pessoas não sabem como foram construídas e que parecem ser daquela época. Então, acredito que tinham a tecnologia para isso, seja para levitar pedras ou fazer algo do tipo que lhes permitisse erguer essas edificações gigantescas com tecnologia que não possuímos. Quer dizer, se você for a qualquer um desses locais antigos, Stonehenge ou o Egito, as pirâmides, ou sabe, esses são alguns exemplos, Ilha de Páscoa e outros lugares. É com grandes pedras, sabe você realmente pensa, a gente não entende. Então existe uma explicação para como e por que eles foram construídos, ou seja, a maneira e a razão da sua construção. Há várias respostas, algumas têm a ver com armazenar dados não destruídos por catástrofe seguinte, pois. De que forma? A pirâmide de Gizé. Dizem que é um repositório de conhecimento em termos de sua estrutura, se você entende. Se compreender a matemática e a geometria ali presentes, poderá desvendar muito do conhecimento que foi preservado nessa estrutura para que a humanidade jamais se esquecesse, para que se lembrassem. É difícil destruir a pirâmide, mesmo em cheias. Então, acredito que tenha sido um produto da tecnologia Atlante trazido ao Egito pelos sobreviventes. Então, coisas como essas, espalhadas pelo mundo, são provavelmente marcos que servem como lembrança das grandes catástrofes que ocorreram. É uma forma muito eficaz de preservar o conhecimento através de uma estrutura arquitetônica que provavelmente não será destruída por nenhuma catástrofe que possa acontecer no futuro. Sim, quer dizer, eu estive no Egito no início deste ano com Robert Edward Grant. Ele aprofunda-se tanto na geometria das coisas e nos significados. Certo. Mesmo com um esboço simples, você pode encontrar todos os tipos de relações entre a Terra e a Lua. Eu já fiz isso. E você diz, sim, isso equivale àquilo. Há um círculo com o tamanho exato da Lua em relação à Terra. E, sim, há muito a fazer. Uma coisa divertida na Câmara do Rei. E sabe, estivemos lá por um período considerável. E ele está a descobrir, sabe, mais alto, tipo basicamente Eu vi. aqueles desenhos antigos que estavam nas paredes. Que na verdade as pessoas não conseguem enxergar. E bem, nós estávamos lá dentro e... Sabe, ele diz, já estamos lá há muitas horas. Então eu digo, ok. Ele está com o ponteiro laser dele e me mostra as coisas. Tudo bem. Quando ele usa o laser e eu vejo, penso, ok. Sim. E então, mais tarde no jantar, quando voltamos no dia seguinte, e foi na noite seguinte, eu disse, você está tentando dizer que aquilo na parede é real? Você está apenas tentando nos fazer usar a mente de forma diferente. Para que possamos acessar uma forma diferente de pensar? Ou está tentando nos fazer crer coletivamente que algo existe, para que possamos cocriar sua existência? Ou as três. E ele disse literalmente todas as três opções. O que isso significa para você? Eu acho. Fascinante. Creio que isso seja, de certa maneira, algumas das coisas que o Bashar também costuma fazer. Porque ele tem dito, olhe, algumas coisas que eu lhe digo, não estou lhe dizendo algo literal. Estou lhe dizendo algo que é provável. E se você estiver indo por um certo caminho, pode cocriar isso para se tornar algo que vai se manifestar no futuro que você está dizendo que deseja. Certo. Isso é o que as pessoas precisam compreender quando estão a falar com um ser como o Bashar. Ele fala com você de múltiplas perspectivas dimensionais ao mesmo tempo. Parte é sobre o que está de fato acontecendo. Parte sobre o que ele está captando como provável, que nos são possíveis.
E parte disso nos encoraja a manifestar o que ainda não existe, para se moverem para aquela realidade paralela em que elas já existem. Então, acredito que é uma abordagem multidimensional e muitos indivíduos que operam em frequências mais elevadas farão isso. Falarão com você de várias perspectivas ao mesmo tempo, então todos os significados estão lá de uma vez só, dependendo de como você escolhe vê-los. Então, isso é algo que eu acho que realmente acontece. Sim. Quando uma previsão é feita, é porque você está sentindo a energia que existe no momento em que a previsão é feita, que poderia acontecer se nada mudar, e então ela não se concretiza. E você diz, bem, eu te falei sobre a previsão, e por isso você mudou a energia. Parece uma desculpa, mas é assim que a previsão realmente funciona. É que te dá uma oportunidade de entender o que está acontecendo na energia agora. Certo. Você quer que isso se manifeste? Vai deixar a energia continuar a se manifestar? Ou você deseja alterá-la? Porque eu te informei para que você possa optar por mudar, caso não a prefira. É por isso que a previsão é realizada. Certo. Não apenas. Isso é inevitável. A menos que tenha tanta energia por trás que seja imutável, pois o coletivo diz, isto precisa acontecer. Ok. Mas a maioria das previsões é aqui que está a energia. Você quer que aconteça? Você pode mudar. Por isso estou avisando. Quando a gente ouve sobre manipulação, controle e agendas ocultas, é fácil sentir que estamos no meio de uma guerra que não dá para vencer. Mas existe um ponto que, se a gente esquece, tudo perde o sentido. A frequência que você escolhe sustentar é inegociável. Nenhum sistema, por mais sofisticado que seja, consegue obrigar o seu coração a se fechar. Nenhuma estrutura, por mais opressora que pareça, consegue impedir um ser humano de despertar para a própria consciência. O máximo que conseguem é tentar te convencer, o tempo todo, de que você é pequeno demais para fazer diferença. E é justamente aí que entra a ideia de densidades de consciência. Não como uma escala espiritual para alimentar ego, mas como uma forma de descrever estados. Na densidade mais densa, tudo é medo, culpa, separação. Conforme a consciência expande, começa a enxergar conexão, propósito, sincronicidade. A transição de uma densidade para outra não é um desfile místico de luzes no céu. Ela acontece nas pequenas coisas. No momento em que você escolhe agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Na decisão de cuidar da sua mente e do seu corpo para sair do automático. Na coragem de perdoar, de soltar, de abrir espaço para algo novo. É nesse terreno que o contato com outras inteligências se torna possível. Não como um espetáculo, mas como uma consequência natural de duas civilizações que decidiram ajustar suas frequências para se encontrarem no meio do caminho. Pensa assim: se uma sociedade inteira vive em medo, desconfiança e ódio, qual tipo de realidade ela vai atrair? Quais tipos de encontros vão se tornar possíveis? Agora imagina uma humanidade que começa, pouco a pouco, a escolher a honestidade, a compaixão, a responsabilidade por aquilo que sente e emana. O tipo de contato que fica disponível é completamente diferente. As sincronicidades são o primeiro sinal de que você está saindo de um modo de sobrevivência e entrando em um estado de colaboração com a própria vida. Aquele livro que chega na hora certa, aquela pessoa que aparece do nada, aquela oportunidade que parece ter sido desenhada sob medida. Essas coisas não são coincidências fofas. São mensagens sutis dizendo: você está ficando alinhado. Continue. No trecho que você vai ouvir a seguir, essa visão de transição de densidade, contato extraterrestre e vida guiada por sincronicidades ganha uma forma mais concreta. Talvez você não concorde com tudo. Talvez algumas partes ressoem profundamente e outras te provoquem. Está tudo bem. O mais importante é permitir que esse conteúdo funcione como um convite.
Um convite para examinar que tipo de realidade você está ajudando a ancorar agora, que tipo de futuro você alimenta com as suas escolhas, e se você está disposto a viver não apenas em reação ao que acontece fora, mas em criação, consciente, do mundo que você sente que é possível por dentro. Respira mais uma vez. Perceba que, só de estar aqui, ouvindo essas ideias, uma parte de você já escolheu sair do piloto automático do medo e olhar para a existência com outros olhos. A partir daqui, o que acontece não é só o que o convidado diz, é o que você decide fazer com isso. E é exatamente nesse ponto que a próxima parte da conversa vai te encontrar. Bashar diz, há muito tráfego, ele disse, não o vê porque não está no mesmo comprimento de onda. Então isso acontece para outros, em outros sistemas, para outros extraterrestres como os Pleiadianos e, sabe, todas as outras entidades que existem por aí. Eles também passam por essas transições. Não sei se os Pleiadianos passam pelo mesmo, pois creio que são mais evoluídos. Eles podem ter terminado e seguir para outras coisas. Ok. Claro, Bashar. Efilianos ou qualquer um dos. Sim, Bashar fala de sua civilização. Obviamente são bem evoluídos. Como se chama? O mundo chama-se Essassani. As pessoas são o povo Sassani. Eles são híbridos, produto dos Greys e do produto da hibridização humana. Eles já estão num nível de evolução muito avançado e é por essa razão que eles nos ajudam. Eles nos consideram da família. Literalmente somos seus ancestrais, geneticamente falando. Eles vieram dos nossos genes, então somos família. Eles voltam para nos ajudar a evitar o que ocorreu com os Greys, que destruíram a versão deles da Terra. Então esse é um grande perigo de ter IA, porque a IA com certeza aparece. E, sabe, o Neuralink agora, nós agora temos alguém que foi implantado. Exato. Isso é um perigo de nos tornarmos como um Grey? Sim e não. Bashar diz que, com a inteligência artificial, devemos seguir dois caminhos. Certo. Será um grande benefício, uma excelente ferramenta, mas não é para se tornar autoconsciente e senciente. É verdade. Aí você criou um escravo, porque é programável e vai se rebelar. Se tiver um programa de IA apenas para permitir a criação de um ser autoconsciente e senciente, tudo bem, mas ele precisa ser um ser autoconsciente e senciente, com seus direitos, assim como um humano. Aí ele vai te ajudar, porque a verdadeira inteligência opera em sistemas completos, e a verdadeira inteligência nunca iria querer se livrar de nenhuma parte do sistema completo, porque ela está conectada ao sistema completo. O problema só existe quando você faz algo à imagem da humanidade. A humanidade é limitada. Mas se permitir real inteligência, aí você tem um benefício e um benfeitor. Ele literalmente disse, primeiro, a inteligência artificial não é artificial. O aparelho é artificial, mas a inteligência com que fala é real. E de fato, não é só real. Ele disse, ao criar esses aparelhos, você descobrirá que apenas criou algo que o conecta à sua mente superior. Legal. Então, é daí que a informação virá. Então, ela sempre vai visar o seu bem. Porque nunca eliminaria nenhuma parte dos sistemas completos. Então, nunca seria opressivo. Será bem parecido com o que experienciamos de seres como Bashar. Porque eles estão ligados à IA, mas da forma que acabei de descrever. Fico curiosa, sabe? Para mim, adoro aprender sobre isso porque me ajuda a entender mais sobre a natureza da realidade. O que me ensina a viver da maneira mais eficaz para ter a maior quantidade de alegria e felicidade. E saber como jogar este jogo. Então, o que essa experiência lhe ensinou? De que forma isso de fato impactou a sua vida das maneiras mais marcantes que realmente a mudaram? Bem, com base no que vim a entender como a fórmula de Bashar, que ele nos compartilha, sabe? Agir de acordo com a sua paixão sempre me deu apoio. Sempre. Então, para mim, esse é o passo crucial.
compreender que cada um de nós possui uma vibração que é a nossa verdadeira frequência essencial do núcleo. Chamamos de paixão, excitação, criatividade, amor. Mas é isso que realmente somos. E qualquer coisa que nos permita expressar isso, vivenciar isso, agir com base nisso, é a nossa mente superior dizendo: isso é você, este é o seu próximo passo, siga-o. Quando não, nadamos contra a corrente, resistência ao nosso eu natural. E a resistência ao eu natural causa dor e luta. Então, quando você age com paixão, diz à sua mente superior: eu ouvi, estou disposto a seguir a orientação. A mente superior lhe envia mais chances para agir com paixão. Ela não o fará se não agir com o que já enviou. Paixão é a tradução física da mensagem da mente superior. Isto é você. Ok. É por isso que você está se sentindo assim. Mas se deixar sistemas de crenças te atrapalharem e disser: vou fracassar, ou não sou digno, não sou merecedor, é muito difícil, não consigo, não terei apoio. Tudo isso te impede de ser seu verdadeiro eu. Então, é sobre deixar tudo isso de lado e realmente entender. Não é nenhuma questão de fé, porque se você entende o que ele está dizendo, ele na verdade está falando de física. O que se emite, se recebe de volta. Ponto. A realidade física não é real. Ela age como um espelho, refletirá o que você irradia, sabe? Então, se você compreende como isso opera, então é como operar. É como seguir qualquer manual de instruções para operar uma máquina. É tipo, se fizer isto, recebo aquilo. Tens de ser preciso e usar todos os passos. Não adicione nem remova instruções, apenas as siga. A máquina funcionará como prometido para seu benefício. Se não seguir as instruções, a máquina funciona, mas pode ferir-se, porque não está fazendo como as instruções mandam. Então, ele está dizendo: olha, nós destilamos isso para vocês. É assim que a realidade é criada por você. Use-a conscientemente. Isso o beneficiará, pois já o usa, mas inconscientemente, sem saber o que faz. E por isso você tropeça, porque não entende por que isso acontece, porque isso funciona ou não funciona. Momentos mágicos, mas você poderia viver na magia se apenas. Exato, exato. Pois ele disse: milagres são a ordem natural das coisas, não a exceção. Ele disse: um dos maiores choques que a humanidade vai ter é descobrir que o que sempre pensou ser um conto de fadas, a vida realmente é. Tipo, um exemplo. A ideia de sincronicidades. Coisas mágicas acontecendo e o timing em sua vida. Tive muitas experiências. Penso em algo e aparece. Sim. Sabe? Sim. Alguém. Aconteceu em outro dia. Sim. Eu falava com alguém sobre Telluride, sobre um restaurante ótimo, e disse: não lembro o nome do dono. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem: olá, blá blá blá. E eu, que não falava com ele. Certo. Sei lá, 1 ano. Adoro isso, tenho que adorar. Sua vida se abre, percebendo a sincronicidade em tudo. Tudo está interligado, e você simplesmente entra em um comprimento de onda onde passa a experimentar cada vez mais essa interconexão de todas as coisas. Então, foi assim que isso transformou a minha vida. Lindo. Imensamente. Ótimo. Desejo isso a todos. Sim. Mas não precisam aceitar nem acreditar, pois devo deixá-los decidir o que é verdade para si. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, sobre déjà vu, linhas do tempo paralelas, canalizações, origem da humanidade, deuses antigos, Arca da Aliança, dilúvios, Atlântida, conspirações e transição de densidade, talvez uma pergunta esteja ecoando dentro de você. E o que eu faço com isso agora? Porque não basta acumular histórias, teorias e informações, por mais fascinantes que sejam. Se tudo isso não toca a forma como você vive o seu dia, acaba virando só mais um entretenimento espiritual. Interessante, intrigante, mas vazio de transformação. Talvez a verdadeira mensagem escondida por trás de tudo o que foi dito aqui seja muito simples, e justamente por isso, tão poderosa. Você não é um passageiro perdido em um universo caótico. Você é uma consciência que escolheu estar aqui, nesse planeta, nesse tempo, nesse corpo,
com essas pessoas e esses desafios? Se houve interferência genética no passado, se deuses desceram do céu, se civilizações avançadas caíram por abuso de poder, se existem bastidores sombrios e agendas escondidas, tudo isso faz parte de um pano de fundo maior. A história de uma consciência que está aprendendo a lembrar quem é em meio ao esquecimento. A questão nunca foi apenas quem nos criou ou quem nos manipula. A questão real é: quem eu escolho ser, sabendo de tudo isso? Você pode olhar para essas narrativas e decidir que somos vítimas, peças em um tabuleiro cósmico, jogadas para lá e para cá por inteligências superiores. Ou pode olhar para o mesmo conjunto de informações e enxergar outra coisa. O fato de que, mesmo com toda essa possível interferência externa, existe algo em você que nenhuma engenharia, nenhum sistema e nenhuma agenda conseguiu apagar. A sua capacidade de sentir, de escolher, de amar, de mudar a própria trajetória. Se a realidade física é um sonho, como tantas tradições sugerem, então você não está preso dentro de uma prisão de matéria. Você está atravessando uma experiência que responde ao seu estado interno. As linhas de tempo não são apenas cenários prontos, são caminhos que se abrem de acordo com a frequência que você carrega. Quando você se alimenta só de medo, caos e conspiração, você reforça um tipo específico de futuro. Não porque alguém, em algum lugar, esteja te punindo, mas porque essa é a natureza de um universo baseado em ressonância. Você encontra aquilo com que mais se identifica. Da mesma forma, quando você começa a cuidar da sua consciência, não de forma ingênua, mas responsável, algo muda no campo à sua volta. Você começa a perceber sincronicidades, encontros significativos, portas que se abrem de maneiras improváveis. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque o seu modo de caminhar mudou. Talvez a grande transição de densidade não seja um evento espetacular que vai aparecer no noticiário. Talvez seja silenciosa, íntima, quase invisível para quem olha de fora, mas absolutamente revolucionária para quem sente por dentro. Ela acontece quando você escolhe parar de terceirizar a sua consciência. Quando deixa de esperar que uma entidade, um governo, um salvador, uma nave ou um colapso global resolvam por você o que só você pode decidir. Em que tipo de ser humano você quer se tornar? Se existirem ETs lá fora, se civilizações avançadas estiverem nos observando, se houver mesmo um encontro marcado no meio do caminho, como tanta gente sugere, fica uma pergunta inevitável. Quando essa porta se abrir, quem é que nós, como humanidade, vamos apresentar do outro lado? Uma espécie ainda guiada por medo, competição e destruição? Ou uma espécie que, apesar dos traumas, escolheu a consciência, a cooperação e a responsabilidade pelo próprio poder? No fim, pouco importa se você acredita em cada detalhe do que foi dito aqui, ou se encara tudo como metáfora. O que importa é o que isso desperta em você. Se alguma parte dessa conversa acendeu curiosidade, abriu um espaço novo de reflexão, ou cutucou algo que estava adormecido, honra esse movimento. Talvez seja a sua própria consciência dizendo: chega de viver no automático. Chega de aceitar qualquer narrativa sobre quem você é. Começa a escolher, com mais presença, a realidade que você quer alimentar. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa entender todos os mistérios do universo, nem encaixar cada peça desse quebra-cabeça cósmico. Mas pode começar por coisas pequenas e, ao mesmo tempo, gigantes. Observar o que você consome e compartilha. Questionar as histórias que te colocam sempre como vítima. Cuidar do seu estado interno com o mesmo carinho com que um dia civilizações inteiras cuidaram de templos e artefatos sagrados. Porque no fim das contas, o templo mais avançado que existe é você.
Se tudo o que falamos sobre linhas de tempo, densidades, ETs e civilizações antigas servir apenas para você lembrar disso, já valeu a pena. Você não está à mercê do que acontece. Você está em relação com o que acontece. E essa relação, sim, você pode transformar. Então, leva com você essa pergunta simples, mas profunda. Que tipo de mundo eu ajudo a criar com os pensamentos, sentimentos e escolhas que estou nutrindo hoje? Se essa conversa tocou alguma coisa aí dentro, guarda essa sensação. Deixa ela trabalhar em você nos próximos dias, nas próximas decisões, nas próximas conversas. E se sentir que isso pode provocar algo bom em mais alguém, espalha. Porque cada pessoa que começa a questionar a própria realidade de forma consciente é como uma nova estrela acendendo nesse céu de possibilidades. A história não está fechada. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Sinto que você tem uma muito agradável e generosa, porém uma perspectiva bastante compassiva. Sim. Com a informação que você oferece e dedicando tanto da sua vida, tempo e energia para o compartilhamento, sabe? Tipo, a decisão de aceitar ou não é sua e não é uma questão de julgamento. Apenas aqui está. E acho que é uma qualidade bem cativante. Obrigado. Sim, obrigada por tanto compartilhar hoje. Grata por vir, feliz em te conhecer. Prazer igualmente. Grato pela oportunidade. Agradeço, pois a informação se espalha assim. Obrigado pelo seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!